Meus queridos e amados irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge. Meus queridos, vejam como é grave o não amar a Deus. Há pessoas que naturalmente trazem fé consigo mesmas, enquanto que outras pessoas precisam da graça de Deus para adquirir a fé em Deus. Veja o que diz 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 21. Ele diz assim, que por meio dele, por meio do Senhor Jesus Cristo, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ou seja, aqueles que não têm fé consigo mesmo, porque há pessoas que mesmo nunca tendo colocado os pés dentro de uma igreja, elas conseguem crer em Deus. E elas não sabem explicar de onde veio essa fé. Enquanto que há outras pessoas que, se não for pela graça de Deus, jamais conseguem crer em Deus. E devido à sua desobediência, nunca alcançam tamanha graça. A graça de ter fé em Deus. A graça de crer em Deus. E sem a fé em Deus, depois de determinado tempo orando, buscando, esperando a realização dos seus desejos e não o alcançando, se frustram e não acham a graça de Deus porque não o buscaram de todo o coração. Não o buscaram por amor nem para aprender a amá-lo. O buscaram por causa das suas próprias necessidades. Como diz o Senhor Jesus Cristo no Evangelho, em João, capítulo 6, versículo 26 e 27. O versículo 26 diz assim, e respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. O versículo 27 diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Que selo é esse? O Espírito Santo de Deus, que é o selo da promessa. É o selo que está no Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, e este selo que o Senhor Jesus Cristo pôs naquele que o busca para o amar. Porque o que pesa não é somente o fato de não amar a Deus, é o fato de não querer amá-lo. Porque ninguém nasceu sabendo amar a Deus. O amor surge com o tempo. Quando a pessoa tem o interesse de aprender a amar a Deus, ela com certeza vai aprender a amar a Deus. Porque esse interesse está nela. O problema é quando não existe esse interesse. É contra isso que Deus se indigna. Pessoas que não o amam, nem sequer passa de longe pela mente dessas pessoas, o interesse, a vontade, a preocupação de amar a Deus. E aí o buscam somente para alcançar bênçãos, prosperidades, proteção, livramento, só por causa dessas coisas. E aí cantam louvores, dizem que estão adorando, quando na verdade estão bajulando a Deus. Deus sabe quem o adora e quem o bajula. Aquele que não ama a Deus não o adora, somente o bajula para conseguir dele o que querem. Isso causa indignação em Deus, porque Deus sabe que essas pessoas têm um entendimento que lhes diz
esse entendimento lhes diz que Deus conhece as mentes e os corações, e mesmo sabendo disso, essas pessoas tentam enganar a Deus. Pois quem busca a Deus por amor, ou até mesmo aquele que não tem amor a Deus, mas o busca para aprender a amá-lo, esse busca conhecer as vontades de Deus, em como agradar a Deus, em como servir a Deus. Porque mesmo não amando, mas está no seu coração o desejo de aprender a amar a Deus. O desejo de não ser fingido, de não ser falso, o desejo de ser sincero para com Deus. O Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21, o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro quando ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e manifestarei a ele, àquele que o ama. Ou seja, um sinal de que uma pessoa que, mesmo não amando a Deus, ela busca amar a Deus, ela busca conhecer esse amor a Deus. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai procurar saber quais são os mandamentos do Senhor. Ela vai procurar saber o que é que agrada ao Senhor, como agradar ao Senhor. Ela não vai buscar ao Senhor por causa dos seus próprios interesses. Veja o que o salmista diz no Salmo 91, no versículo 14. Ele diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Por quê? Porque o porá a salvo, porque Deus o guardará, porque Deus o protegerá, porque essa pessoa com amor se apegou a Deus. Com amor, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Conhecer o nome do Senhor não é simplesmente dizer Jesus Cristo é o Senhor, Jeová é Deus, o nome de Deus é Senhor dos Exércitos, o nome de Deus é Jeová. Não é isso. Conhecer o nome de Deus, porque nós conhecemos a expressão Deus, mas o nome de Deus será revelado no reino dos céus. Jesus Cristo aqui neste mundo nunca falou o nome do Senhor. Mas isso já é uma questão espiritual, e eu não vou entrar nessa questão agora. Basta que cada um entenda o seguinte: nenhum dos salvos sabem o seu próprio nome no reino celeste. Só sabem quando chegar lá. Imagine então o nome de Deus. O que nós conhecemos como Deus é somente a expressão Deus, mas o verdadeiro nome dele só nos será revelado no dia que entrarmos no reino celeste. Aí saberemos o verdadeiro nome de Deus e o nosso próprio nome, porque ninguém entrará no reino dos céus com o nome que herdou aqui. Por quê? Porque quem vai entrar no reino dos céus não é o nascido da semente de Adão e Eva. Será o nascido da divina semente. Será o nascido da semente de Deus. Por isso receberá um novo nome. O meu nome aqui é Jorge, porque o Jorge é ser humano, matéria física, corpo. Mas o servo de Deus que entrará no reino dos céus não será esse Jorge. Qual será esse nome? Cada um só saberá no dia em que receber a sua pedrinha com o seu novo nome. Assim também cada um conhecerá o nome do Senhor. Dando continuidade, aquele que procura amar a Deus, que se esforça para amar a Deus, aquele cujo interesse é amar a Deus, ele vai buscar em primeiro lugar
o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus. Ele vai buscar, ele vai se esforçar para se submeter às vontades de Deus, à justiça de Deus. Ele não vai se preocupar com as coisas desta vida. Antes, através dessa busca do amor a Deus, Deus vai se revelando a ele e as coisas desta vida a ele serão acrescentadas. Quem se preocupa em amar a Deus não busca os seus próprios interesses, como disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, versículo 25 até o versículo 31. Quando o Senhor ensina que não devemos andar ansiosos por coisa alguma desta vida, aquele que ama a Deus, ele vai procurar observar essas coisas e vai procurar cumprir, vai se esforçar em cumprir essas coisas. Como também diz o Senhor Jesus Cristo, ninguém pode servir a dois senhores. Aquele que busca amar a Deus não pode servir a si mesmo e ao Senhor ao mesmo tempo. Porque ou ele há de se devotar a si e desprezar o Senhor, ou ele amará ao Senhor e aborrecerá a si mesmo. Mas não tem como ele agradar a si mesmo e agradar ao Senhor, amar a si mesmo e amar ao Senhor. Se ele amar a si mesmo, ele vai aborrecer ao Senhor. Se ele se dedicar ao Senhor, ele vai aborrecer a si mesmo, ele vai desprezar a si mesmo. Isso é uma luta constante que só quem ama a Deus e só quem busca amá-lo é que vai entrar nessa luta contra si mesmo para conseguir amar a Deus e aquele que ama conseguir se manter amando a Deus. Antes, aquele que ama a Deus e aquele que busca amar a Deus, ele vai lutar contra si mesmo constantemente. Como disse o Senhor Jesus Cristo no Evangelho escrito por Lucas no capítulo 9, no versículo 23, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou ao causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 23 até o versículo 26. Meus irmãos, isso é muito difícil. Muitos crentes enganam a si mesmos, mentem para si mesmos, porque na verdade sabem e reconhecem que é pesado, é duro negar-se a si mesmo cotidianamente. Sabem que é duro abrir mão dos seus próprios interesses, dos seus próprios prazeres, daquilo que gosta, daquilo que almeja, dos seus próprios planos, dos seus próprios sonhos, dos seus projetos, para amarem ao Senhor. E quando sabem, quando percebem, quando sentem o peso dessa abnegação, dessa autorrejeição, dessa autorrenúncia, muitos terminam renunciando ao Senhor, mas continuam proclamando o seu santo nome, cantando louvores a Ele, adorando para que isso sirva de consolo para a sua própria consciência, quando na verdade sabem que não estão dispostos a negarem a si mesmos dia após dia, não estão dispostos a abrirem mão dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos, do seu eu, para agradar ao Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, ele aconselha isso: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências
as vontades, os desejos da carne. Quem ama a Deus e aquele que busca amar a Deus vai se esforçar para alcançar o cumprimento dessas coisas no seu cotidiano. Vai se esforçar para cumprir isso cotidianamente. E nesse esforço de amar a Deus, é que o amor a Deus vai surgindo, porque quanto mais ele busca amar a Deus, mais ele busca o conhecimento das coisas de Deus. E no conhecimento das coisas de Deus, ele vai percebendo o quanto ele tem errado, o quanto ele tem andado longe de Deus. Isso vai lhe causando remorso, isso vai lhe causando tristeza, angústia interna consigo mesmo. Isso vai lhe causando vergonha interna, constrangimento interno. Isso vai fazendo com que ele se sinta mal com as suas próprias atitudes, com seu comportamento. Isso já é sinal de que ele já está amando a Deus. Dentre as diversas coisas que podem fazer com que alguém saia do caminho do Senhor, duas delas são certas. O fato de alcançarem ou não alcançarem os seus objetivos. Por exemplo, se uma pessoa entra na igreja objetivando alguma bênção, uma vez que ela já alcançou essa bênção, não há por que continuar, porque ela entrou ali porque ela queria aquela bênção. Ela já tinha fé consigo mesma. Independente de ela amar a Deus ou não, ela já tinha fé consigo mesma. São pessoas abençoadas por causa dos seus antepassados. E essa bênção veio em forma de fé para essas pessoas. E com essa fé, mesmo na obediência, entraram na igreja objetivando alguma bênção. Uma vez que já alcançou essa bênção, vai fazer mais o que lá? E há aquelas pessoas que não têm essa graça de, na desobediência, conseguirem crer em Deus, precisam da graça de Deus, e para que essa graça de Deus haja na vida dessa pessoa, é necessário que essa pessoa se esforce, se interesse em agradar a Deus. É necessário que Deus veja interesse nessa pessoa em agradá-lo, em amá-lo, em servi-lo. Essa pessoa não se interessando em agradar a Deus, essa pessoa só quer saber da bênção, das vitórias, das prosperidades, da cura, da libertação, da resolução dos seus problemas, da salvação momentânea, que é o livramento dos seus problemas, daquilo que lhe aflige. Depois de determinado tempo, buscando e não encontrando, também sai da igreja. Ou seja, ambos terminam saindo do caminho do Senhor. Ambos terminam saindo da igreja. Um saiu porque o que ele foi buscar, ele já alcançou, que foi a bênção. A bênção que ele foi buscar, ele já alcançou. E o outro saiu porque a bênção que ele foi buscar, ele não alcançou. Por que os dois saíram? Porque nenhum dos dois foram com o propósito de amar a Deus. Nenhum dos dois foi com o propósito de servir, de agradar a Deus. Ambos foram com o propósito de alcançar bênçãos para si mesmos. Ambos foram para servirem a si mesmos. Quando cada um desses dois foi para a igreja, já foi servindo a si mesmos. Já estavam servindo a si mesmos. Ora, quando uma pessoa não ama a Deus, não o buscou para o amar, nem para o obedecer, e mesmo assim essa pessoa, pela fé, consegue alcançar as bênçãos, as vitórias que tanto almejava, essa pessoa pode ter testemunho de fé, mas não tem testemunho de obediência a Deus. Porque essa pessoa não buscou a Deus, buscou as bênçãos que Deus tem para dar. Ele pode não ser atingido
pela apostasia, porque não há como uma pessoa que, crendo em Deus, obteve e continua obtendo vitórias, livramentos, seus objetivos são alcançados. Quem é que pode chegar para essa pessoa e convencer essa pessoa de que Deus não existe? Se isso for possível, eu posso garantir que é muito difícil. Mas, apesar de ele não ser atingido pela apostasia, ele pode provocar apostasia em alguém devido à sua falta de obediência, devido ao seu mau testemunho. Ele pode servir de tropeço para alguém, porque antes ele, na desobediência, não alcançar nada da parte de Deus, do que na desobediência alcançar. Por quê? Porque exatamente pelo fato de não alcançar, alguém pode dizer: a justiça de Deus foi feita. Mas, vendo que o tal anda na desobediência a Deus, proclama o nome de Deus e anda errado, a sua vestimenta não é vestimenta que dê exemplo de servidão a Deus. O seu comportamento, o seu vocabulário, a sua postura, nada nele diz que ele é servo de Deus. Só serve de motivo de escândalo, mas ele é abençoado? Alguém pode dizer: Deus não existe. Porque se Deus existisse, esse homem aí não estaria assim. Como muitas pessoas dizem, se Deus existisse, esses falsos pastores não estariam aí fazendo o que fazem, lesando a consciência das ovelhas. Se Deus existisse, jamais permitiria que um servo dele fizesse isso ou aquilo de ruim, de tão perverso, de tão errado. O fato de, pela fé, adquirirem as suas bênçãos, serve de tropeço para muitos. Do mesmo modo, aquele que, sem fé, por não ter achado a graça de Deus para lhe dar essa fé, depois de muito tempo esperar, frustrando-se, se entrega à apostasia. Esse caso é o mais grave, pois, além de se render à apostasia, além de renegar a fé, ele ainda vai contaminar a muitas outras pessoas. Porque aquele que creu e recebeu a bênção, ele não foi contaminado pela apostasia, mas provocou em outras pessoas. Agora, essa pessoa que não creu, não obedeceu, não alcançou as suas bênçãos, ela, além de ser atingida pela apostasia, ela, além de renegar a fé, ainda vai roubar a fé de outras pessoas também. Porque o ministério da iniquidade já opera desde outros tempos e épocas e eras, mas aguarda que seja afastado o que o detém. Veja 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. E quem é aquele que o detém? Há quem diga que aquele que o detém é Deus. Outros dizem que aquele que o detém é o Senhor Jesus Cristo. Ora, sendo assim, quem pode impedir a Deus? Quem pode deter ao Senhor Jesus Cristo? Quando ele fala, espera somente que seja afastado aquele que o detém, ele está falando no sentido de espera que seja afastado aquele que o impede, que o atrapalha. E quem é aquele que o impede, que o atrapalha? É aquele portador da fé. Esse que o detém é o nascido de Deus. O nascido de Deus é que o detém. Uma vez que, não havendo mais o nascido de Deus, nada mais o deterá. Por quê? Porque é o do nascido de Deus que vem a fé. E não é qualquer fé. É a fé que vence o mundo, que vence o pecado. Veja o que diz 1 João, no capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, ou seja, vence o
pecado. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Ou seja, crê no sentido de obedecer. Não é crer com qualquer fé, porque os demônios creem e não obedecem. É crer no sentido de obedecer. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que obedece ao Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, reconhecendo que Ele é Filho de Deus? Porque qual é o segmento religioso que prega contra o pecado, a não ser o cristianismo? Eu só conheço o cristianismo que prega contra o pecado, que prega contra a violência, que prega contra o adultério, que prega contra a prostituição, que prega contra o roubo, prega contra o crime, prega contra o derramamento de sangue, prega contra a vingança, prega contra o ódio, prega contra tudo que é ruim. É o cristianismo. Se no cristianismo não houver mais nascidos de Deus, o cristianismo torna-se somente filosofia vazia, tola, infrutífera e sem poder nenhum, totalmente fraca. O que vence o pecado é a nossa fé, mas não é a fé de qualquer um, é a fé do nascido de Deus. O que impede que o homem da iniquidade, que é o ministério da iniquidade, tome posse do mundo, ainda é o fato de ainda existirem nascidos de Deus. Quando o ministério da iniquidade vir que os crentes que estarão vivos na época serão crentes vazios de Deus, serão crentes que nunca nasceram de novo, serão crentes ainda velha criatura, pronto, aquele que o impedia foi afastado. A ele poderá vir, porque nós vemos hoje muitos escândalos envolvendo crentes, envolvendo cristãos, e não vai parar por aí. Porque todo aquele que crê em Deus e o teme com amor, temer, entendam, temer não significa simplesmente ter medo. Temer significa ter medo e também significa ter respeito. Aquele que ama a Deus não tem medo de Deus. Não tem como você ter medo da pessoa a quem você ama. Se você ama, você respeita. Você teme, você tem respeito. É temer no sentido de ter respeito, não no sentido de ter medo. Porque todo aquele que crê em Deus e o teme com amor a Ele, irá lutar contra si mesmo para não praticar o pecado. E essa luta não é por medo de punição, não é por medo de castigo. É porque, devido ao fato de amar a Deus, não quer entristecê-lo com os seus pecados, com as suas fraquezas. Não quer chegar diante dele com as vestes salpicadas. Não é com medo de condenação, não é com medo de juízo. É com aquele sentimento de zelar pelas emoções de Deus. É com aquela preocupação de não entristecer, de não fazer chorar o Espírito Santo. Quando a gente ama, tem até uma música que diz que quando a gente ama, não é música evangélica não, mas é uma música do mundo que diz que quando a gente ama, é claro que a gente cuida. E isso é verdade. Quando a gente ama a Deus, a gente zela pelos sentimentos de Deus, pelas emoções do Espírito Santo. E enquanto permanecer assim, jamais será escravo do pecado, mesmo que tropece algumas vezes. Porque qual é a diferença da fé do nascido de Deus para a fé dos outros? Para os outros tipos de fé? É que a fé do nascido de Deus é uma fé nascida do coração, nascida do amor a Deus, nascida da obediência a Deus. Enquanto que a fé dos outros não é uma fé nascida do amor. Eles nunca precisaram amar a Deus para terem a fé que têm.
O nascido de Deus, ele luta contra as próprias vaidades. Aquele que não é nascido de Deus, não. Ele se entrega às próprias vaidades. Muito pelo contrário, aquele que não é nascido de Deus, ele busca em Deus bênçãos, prosperidades para conseguir alimentarem as suas próprias vaidades. É muito ao contrário. O homem da iniquidade, ele não se preocupa nem um pouco com aqueles crentes que não são nascidos de Deus. Por quê? Porque o crente que não é nascido de Deus não luta contra ele, não luta contra a iniquidade que está em si mesmo. Muito pelo contrário. Aquele que não é nascido de Deus está na igreja de Cristo alimentando as suas próprias vaidades. Não luta contra o pecado que está em si mesmo, não luta contra o pecado que ele conduz, que ele orienta, que ele lhe faz sentir desejo de ter isso, de ter aquilo, de exibir para os outros isso, de exibir para os outros aquilo. O homem da iniquidade não se preocupa com esses, porque o que não é nascido de Deus, ele não se preocupa com a sua postura perante a sociedade. Ele não se preocupa com o que bebe, ele não se preocupa com o que come, ele não se preocupa com o que veste, ele não se preocupa com o que fala, ele não se preocupa com o vocabulário, ele não quer saber se está dando mau exemplo, ele não quer saber se está fazendo alguém tropeçar, ele só quer saber de si mesmo. Aquele que não é nascido de Deus, ele só pensa assim, eu quero vestir isso, eu vou vestir, pronto. Quem quiser falar que fale, não deu nada a ninguém, quem paga minhas contas sou eu. É assim que aquele que não é nascido de Deus pensa. Mas aquele que é nascido de Deus, ele vence o pecado por quê? Porque aquilo que o homem da iniquidade traz consigo não o contamina. Porque o que é que o homem da iniquidade traz consigo? Toda espécie de iniquidade. Mas a primeira, o carro-chefe, a vaidade. Todas as iniquidades são praticadas com o apoio, com o incentivo, com o auxílio, alimentada pela vaidade de cada um. E aquele que não é nascido de Deus, ele não luta contra a própria vaidade, muito pelo contrário. A vaidade o guia, a vaidade o orienta, a vaidade o dirige. Ele não consegue abrir mão de si mesmo. Por quê? Porque no momento que ele abrir mão da vaidade, a preocupação do vaidoso é se tornar alvo das críticas, se tornar alvo dos comentários dos outros. Por quê? Porque para aquele que não é nascido de Deus, a opinião dos outros importa. E a opinião dos outros importa porque aquele que não é nascido de Deus não quer ser reprovado pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, pelos seus parentes, pelos seus entes queridos, pelos seus colegas, pela sociedade de uma forma geral. Ele não quer ser reprovado, ele não quer ser apedrejado, ele não quer ser criticado. Então, para eles, a opinião dos outros conta muito. Se o carro-chefe do homem da iniquidade é a vaidade, e é a vaidade que guia aquele crente que não é nascido de Deus, para o homem da iniquidade está tudo em casa, é tudo do mesmo saco. Quanto maior for o número dos que dessa forma se comportarem, mais o homem da iniquidade bate palmas, mais o ministério da iniquidade bate palmas, porque assim mais rápido o homem da iniquidade surgirá. Por quê? Porque o ministério da iniquidade espera exatamente que seja afastado aquele que o detém. E enquanto existirem crentes nascidos de Deus, o ministério da iniquidade continuará sendo impedido. E quanto mais aumentar o número dos crentes que não são nascidos de Deus, mais forte se tornará o ministério da iniquidade e mais se apressará a vinda do homem da iniquidade. Por outro lado, quanto maior for o número dos que amam a Deus e dos que se preocupam em amar a Deus, se esforçam para amar a Deus,
Quanto maior for o número dos que dizem não à própria vaidade, lutam contra si mesmo, lutam contra o pecado que há em si mesmos, esse estará lutando contra o ministério da iniquidade. Por isso, será bom o reflexo aos olhos do povo, aos olhos da sociedade, aos olhos da humanidade, e proporcionalmente será menor o número dos descrentes, dos atingidos pela apostasia, será menor o número dos que renegam a fé, e também da apostasia será menor o número da apostasia. E quanto menor for o número da apostasia, mais se retardará a vinda do homem da iniquidade. É seguro afirmar que ele vem, mas cedo ou mais tarde o homem da iniquidade surgirá. Porém, se os escândalos cooperarem para isso, ai daquele por quem vêm os escândalos, disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 18, versículo 7. É impossível que não venham escândalos ao mundo, mas ai daquele por quem vier o escândalo, porque os escândalos causados pelos servos de Deus fortalecem em muito, alimentam muito o ministério da iniquidade, porque através desses escândalos, pela má postura dos próprios crentes, as pessoas se escandalizam com o evangelho de Cristo Jesus e deixam de crer em Deus. Entendamos o seguinte, meus irmãos: quanto mais se aumentar os maus exemplos e os reflexos negativos aos olhos dos de fora, maus exemplos esses causados pelos próprios crentes, isso aumentará a descrença. Isso causará apostasia nos olhos, na fé dos outros. Apressará a vinda do homem da iniquidade. Entendam isso, o homem da iniquidade ele se opõe a tudo que se chama Deus ou objeto de culto. O que o ministério da iniquidade está fazendo atualmente? Vocês já viram aquele ditado? Quem nunca viu aquele ditado que diz assim: os teus inimigos são os meus inimigos. O que o ministério da iniquidade tem que fazer para lutar contra o cristianismo? Ele tem que se aliar aos que são anticristãos. O que o ministério da iniquidade está fazendo hoje? Ele apoia todo o segmento religioso que não gosta de crente, que não gosta de evangélico, que não gosta de cristão. Só que esses outros segmentos religiosos também adoram a algum Deus. Mas o ministério da iniquidade não deixa eles saberem disso. O ministério da iniquidade chega para eles como se fosse aliado deles e contra os crentes, contra os cristãos. Quando os cristãos, os falsos crentes, ficarem somente eles e o cristianismo for vencido, aí é que o ministério da iniquidade chegará para esses apoiadores e se revelará inimigo deles também, porque esses outros segmentos religiosos também adoram a algum Deus. O que o ministério quer é simplesmente aumentar o número do seu exército. E para isso, ele se alia a todo o segmento religioso anticristão. Todo segmento religioso anticristão será apoiado pelo ministério da iniquidade. Por quê? Porque o único segmento religioso que prega contra o pecado é o cristianismo. Os outros não pregam contra o pecado. Os outros não pregam contra a vaidade. Quem foi que disse não adulterarás, senão o nosso Deus? Quem foi que disse amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, além do Senhor Jesus Cristo? Ninguém mais. Só quem ensinou contra o pecado foi o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então o que importa para o ministério da iniquidade é que os cristãos sejam vencidos. Então para isso ele tem que se aliar a outros segmentos religiosos que são anticristãos. Por quê? Porque os outros segmentos religiosos não pregam contra o pecado.
E não somente a outros segmentos religiosos, mas também a todo aquele que não crê em Deus. Observem o que diz o profeta Daniel no capítulo 11, do versículo 36 até o versículo 40. Ele diz assim: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul levantará com ele. O rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. É o mesmo que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 4, quando diz assim: O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Será através desse homem da iniquidade que, segundo a eficácia de Satanás, se mostrará todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça se dará a operação do erro, como está escrito em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 11, que diz assim: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Não é para todos, é para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, ou seja, não nasceram de novo, deixaram-se enganar pelo seu próprio eu, pelas suas próprias vaidades. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda para esses que não nasceram de novo, a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram, se beneficiaram com a injustiça. E tudo aquilo que se entende como pecado, orgia, injustiça, leviano, desonroso, vaidoso, imoral, injusto, maléfico ou maligno, imoral, indecente, perverso ou perversivo, mau, horrendo, prevaricador, incestuoso, nocivo, danoso, doentio, corrupto, desumano, monstruoso e quaisquer outras práticas ou adjetivos semelhantes a esses passaram a existir com o apoio de leis e até mesmo impostos por leis. Que Deus tenha misericórdia de todos, que Deus nos abra os olhos de todos e fortaleça todo o seu povo, para o seu povo, todo o seu povo, lutar contra as suas próprias vaidades, contra o seu próprio eu, para que o ministério da iniquidade não ache forças nos servos do Senhor,
para que o batismo nas águas não seja somente um banho nas águas, mas seja um batismo, o nascer de novo, o nascer de Deus, que não tem prazer com as próprias vaidades, mas luta contra os próprios pecados que há em si mesmos. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.